Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular? Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família? Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal? Venha conhecer a Gigo TV, a primeira televisão por assinatura via internet do Brasil. Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil. E precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça! Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações, uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa. Câmeras em Full HD, estúdios já preparado com iluminação apropriada, imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo. Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção. Salas climatizadas e uma aconchegante recepção. Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento. Supermercado e Avícola Central. Beleza. Supermercado e Avícola Central. Preço baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central. Melhor preço, sortimento, líder no atendimento, aqui é sensacional. É o supermercado da família do povão. Tem história e tem valor e também é tradição. Ó meu amigo, meu colega cidadão, se averte, venha logo, compre tudo é do botão. Supermercado e Avícola Central, preço baixo e qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, ligue no atendimento, aqui é sensacional. O que precisa você pode procurar, hortifruti, frigorífico, venha logo aproveitar. Nós atendemos em Sumé e região, aqui arrebenta mesmo, é a boca do patrão, não tem nem comparação. Supermercado e Avícola Central, beleza! Boa noite, está no ar o seu Jornal da CTV. Lembrando que você pode acompanhar toda a nossa programação através do aplicativo da CTV. Basta ir na loja da Play Store e botar para pesquisar CTV-PB. Você baixa nosso aplicativo e fica por dentro de toda a nossa programação. Você também pode ser um assinante da Gigo TV. Ou ainda pode assistir nossa programação 24 horas por dia acessando o site www.ctvpb.com.br ou ainda pelo site deolhosnatv.com.br. Olha só, começamos a edição de hoje com a notícia animadora. As chuvas no Cariri paraibano devem continuar. Para mais informações, vamos conversar com Renato Moraes. Boa noite, Renato. Quer dizer que as chuvas no Cariri paraibano são animadoras. Pois é, doutor Lorial Borocel, telespectadores da CTV, estamos ao vivo agora. Boa noite a todos que participam da nossa programação através da nossa transmissão, seja nas redes sociais, seja no nosso aplicativo, seja no site da CTV, né? Muita novidade está vindo por aí. Pois é, rapaz, boa notícia para a gente aqui, essa questão dessas chuvas, porque elas, de certa forma, elas trazem uma... É mais do que uma mensagem de esperança, né? Uma esperança real para a gente que vive nessa região aqui, que precisamos tanto da chuva. Não é isso? E essa primeira chuva, ela veio bacana, viu? Ela veio bacana porque, ela já encheu alguns reservatórios, pequenos reservatórios de água aqui na região do Cariri. Só em Monteiro foi registrado 130 milímetros, olha só que chuva bacana. Também outras cidades que choveram muito foi a cidade de Amparo, com 128, também teve a cidade de Ouro Velho, 80, seguido da Prata aí com 40 milímetros. As chuvas estão chegando agora e aí traz aí uma esperança para o nosso sertanejo. Eu gostaria de pedir licença a você, Loriel, para falar com o Hernandes Queiroz, que está na nossa central lá em Recife, na capital pernambucana, porque é mais que uma esperança, né, Hernandes? As chuvas chegando na região do Cariri é sinônimo de fartura para esse povo sertanejo.
Boa noite para você. Boa noite, Renato Moraes. Boa noite, Lorielson Alves. E todas as pessoas que nos acompanham nesse momento pela CTV, pelo jornal da CTV. E você ressalta com muita propriedade, Renato, a importância das chuvas para a região do Cariri Paraibano, né? Não só para o Cariri Paraibano, mas todas as regiões do semiárido nordestino, que depende muito desse momento de chuvas, né? Para trazer exatamente isso que você nos trazem, né? Nos falou, que é justamente a esperança de que nós poderemos ter um ano, né, com boas perspectivas de colheitas na região, né? Então, sempre que chove bem na região, né, do Cariri, a gente cria muitas esperanças no sentido de acreditar que o sertanejo, o trabalhador do campo, vai poder plantar e vai poder ter boas colheitas durante esse ano, né, esse ano de chuvas, né? Então é algo muito importante e que tem uma representatividade muito grande para toda a população da região, não só pela colheita, mas a gente ressalta outra questão que é muito importante, em relação aos reservatórios de água. Sempre se cria muita expectativa se os açudes da região vão conseguir encher durante esse período, porque açude cheio é perspectiva de que nós teremos também uma realidade menos dura para toda a população da região, porque a grande questão da região do Cariri sempre foi em relação, né, à falta ou não de água na região, né? Então isso foi algo, e é algo que sempre mexe muito com a população do Cariri paraibano. Renato? É verdade, uma coisa bacana de tudo isso é que o nosso sertanejo ele tem essa esperança, né? Eu estava conversando com um colega meu aqui de trabalho, estava trabalhando aqui comigo na CTV logo hoje pela manhã, e ele estava falando o seguinte, que entrou uma discussão na família se ia chover ou não, é isso? Então o senhorzinho lá, que há 90 e poucos anos, ele me relatou que o senhorzinho olhou para ele, todo mundo disse, não, acho que não vai chover não, está só abafado, deve estar chovendo por perto, mas hoje não chove não. Aí o senhorzinho calado ficou, mas aí ele, ao final da discussão de todo mundo dar sua opinião, ele pegou e disse, se não chover agora, chove de madrugada. Então, quando não deu outra, quando deu 11 horas começou a chover e deu aquele arroxo aí por volta das 2 horas da madrugada, começou uma chuva mais forte aqui na cidade de Sumé. Então, a sabedoria popular também ela faz parte, né, é uma ciência à parte, a sabedoria das pessoas mais antigas com relação a isso, e a gente tem que dar ouvido a essas pessoas, sim, porque a experiência conta em muito, né, Sr. Hernandes? Lorielson. E só para complementar rapidamente, Renato, né? Essas experiências que você traz aí, o saber popular, ele sempre esteve muito presente no imaginário da população, né? Então, sempre cria aquela expectativa, aquelas superstições, né? A partir de algumas observações da natureza, se vai chover ou não na região durante o ano, né? Então, o início do ano, para o sertanejo, ele apresenta alguns sinais que vão criar alguma expectativa em relação à possibilidade de chover na região, né? É claro que isso não é uma ciência comprovada, né? Mas a gente deve ter um profundo respeito por essas experiências populares que as pessoas vão adquirindo ao longo da vida e, a partir daí, elas criam, né, ou apontam algumas possibilidades, né, que podem acontecer durante o período letivo, né? Então, o saber popular, né, embora não haja uma comprovação científica sobre esses fenômenos, mas nós devemos ter profundo respeito em relação a todo esse saber que, muitas vezes, esse saber, ele repercute de forma muito direta na vida das pessoas. Então é algo a ser considerável. A sabedoria popular diz o que é certo, né?
Nem sempre. Hoje os tempos estão um pouco mudados, né? Tá difícil até para esses senhores aí acertar. Mas do avô do nosso companheiro aqui de trabalho, ele acertou em cheio, viu? O seu avô também é desses, Lurielson? Sem dúvida, meu avô sempre gostava, né, que ele já faleceu, mas sempre gostava de observar os fenômenos da natureza para poder adivinhar se o ano ia ser bom ou não de inverno. E sempre nos costumes popular que ele costumava dizer, se chovesse na semana de carnaval, o ano seria bom de inverno, né? Nesses dias popular, como também outras pessoas já relataram que essa chuva na semana do carnaval é um bom sinal de inverno, né? Tanto por ser no começo do ano que o agricultor vai poder plantar logo cedo a sua roça. Você, Hernandes, tem alguma experiência também, em relação a isso, Hernandes? Eu convivi muito, Lorielson, Renato, com essa realidade do Cariri paraibano, né? Até mesmo porque por ter origem camponesa, né? Então sempre convivi muito com esse universo. E desde muito cedo eu tive contato com essas experiências, ou esses saberes, né, da própria população, que traz exatamente isso que você trouxe, né, que são as experiências a partir das observações que se tem dos fenômenos da natureza. Então, você citou um, mas nós temos diversas experiências ou saberes populares que as pessoas apontam, né, sobre essa questão em relação às possibilidades de chuva na região, né? Claro que, como a chuva é algo muito esperado na região, então cria-se uma expectativa muito grande em torno dessas experiências, desses saberes que vão apontar alguns sinais de que realmente a gente pode ter boas possibilidades de chuva na região. Mas eu penso, Renato, Lorielson, que isso é tão importante para a gente pensar, mesmo que nós não tenhamos comprovação científica da região, mas o saber da experiência, o saber da vida, aquilo que a gente vive no dia a dia, ele tem reflexo direto na vida das pessoas, porque é a partir dessas experiências, desses saberes, que as pessoas criam seus meios de sobrevivência na própria região. Realmente, essas experiências populares são de evidências no dia a dia, né? Quando o agricultor vai plantar a sua roça, que observa o caminhar de uma formiga, o cantar de um pássaro, né? Que a partir desses detalhes, quando o sapo canta, eles dizem, vem chuva já já, né? E qual a sua opinião assim, em relação a isso, Renato? Você acha que realmente a natureza está aí, basta observar e saber observar a natureza? Acima de tudo, falando, só complementando a fala de Hernandes, isso seria a universidade da vida, né? Justamente o que passa hoje. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou uma pessoa muito cristã, né? Eu acredito muito em Deus. E nesse acreditar em Deus, eu acredito que Deus programou tudo de forma muito perfeita, né? Ele fez aquilo tudo programado já sabendo, ou seja, ninguém ensina ontem a gente falou sobre os urubus, né? A cabeça do urubu é pelada de propósito, né? Então quem pensou nisso, que o urubu iria enfiar a cabeça ali numa carniça e iria comer, e justamente ela é pelada justamente para não ficar impura, suja. Né? Então, assim, quem foi que pensou nisso? Né? Esses detalhes que a gente analisa direitinho, né? Que a gente desmonta qualquer discurso de uma possível criação do nada. A evolução existe até hoje, existe em todos os cantos. O ser humano está em constante evolução. Isso é um fato. Porém, nada tira, né, digamos assim, as evidências nítidas de que existe alguém por trás de tanta sabedoria. Eu acho que não tem nada, obviamente que os sinais existem, né? Esses sinais existem de Deus, né? Isso, ou seja, o passarinho foi programado para despertar, ou ele tem animais que têm esse senso, né? De adivinhar, de saber na hora de se esconder, como a formiga e tudo mais, que eu acredito que sem racionais não teria essa sabedoria de saber a hora de entrar para casa quando está na hora de chover, se não tivesse alguém por trás de tudo isso, colocando, infiltrando aquilo naquela cabeça. É isso?
Realmente, essas chuvas são animadoras no Cariri paraibano, principalmente para o homem do campo. Olha só, e dando sequência ao nosso jornal, logo mais Hernandes e Renato volta para comentar mais com a gente. Dando sequência, olha só, um tiroteio. Durante o tiroteio, o policial ficou ferido e 2 pessoas morreram. Acompanhe na reportagem. Segundo o relato da tenente CPU, que estava de plantão no dia de ontem, o sargento recebeu uma informação que teria um homem armado em frente a uma loja de conveniência ali por trás do 16 Recmec, ali no bairro de Várzea Nova, e que esse rapaz que estava armado estava comentando com o outro que iria matar a esposa. Então, de imediato, o sargento, de posse dessa informação, foi até o local e tentou fazer a abordagem no cidadão que estava armado. O que não estava armado entrou em luta corporal com o sargento, e o que estava armado começou a efetuar disparo contra o sargento, atingindo o próprio colega. O sargento de pronto reagiu e atirou no que estava atirando nele e, consequentemente, já baleado, foi socorrido por terceiros. E no local ficou o rapaz que estava atirando no sargento e o que estava em luta corporal com o sargento, sendo constatado posteriormente pelo SAMU o óbito dos dois. A violência está sem frio nas nossas cidades paraibanas, né? E olha só, as chuvas que começaram nessa segunda-feira, começaram com força, hein? E já começam a encher pequenas barragens no Cariri paraibano. Vamos mais uma vez conversar com o Renato Moraes. E aí, Renato, quais as notícias que temos aí sobre essas barragens que já estão sendo abastecidas com o volume da chuva no Cariri paraibano? Pois é, rapaz, chega aqui naquela região de Monteiro, né, 130 milímetros não foi pouca água, foi muita água que caiu naquela região ali, e de certa forma saiu enchendo aquelas barragens e aí não demora a chegar agora ao rio Paraíba, não é isso? A gente deu essa informação aqui recentemente de que o Rio São Francisco já voltou a jogar água aqui para esse eixo, né? Já ligaram os canais aí que vêm as águas do Rio São Francisco, já deve estar também se juntando aí as águas da chuva. Esperamos, né, que chegue muito bem para somar. O fato aconteceu nas cidades onde já tem essas barragens cheias, nas cidades de Itaperuá, a cidade de Ouro Velho, Amparo e Monteiro, que foram justamente onde se concentrou aí o maior fluxo de água de chuvas na noite e a madrugada de ontem. E hoje está bonito, viu? Eu não sei se a nossa produção tem aí a imagem da nossa câmera instalada lá na serra da cidade de Sumé, não é isso? A web, nosso parceiro aqui nos abrilhanta aí, a gente já viu matérias incríveis, aí, imagens incríveis ontem dessa chuva maravilhosa que chegou logo mais na madrugada aqui na nossa cidade, né? Então isso de certa forma é muito bom, a gente receber essas imagens aqui na cidade de Sumé, né, e ver que as chuvas estão de fato se aproximando da nossa região. Bacana mesmo, e eu acho que é a alegria do sertanejo, né? A gente costuma dizer, eu volto até a falar com o Hernandes, que quando as pessoas costumam dizer, numa cidade grande hoje, como Recife, falar que o tempo está feio, fala-se que é justamente um tempo chuvoso, né? Já aqui é o inverso, né? Existe essa inversão, de que quando o tempo está bonito, é justamente quando está prestes a chover. Hernandes complementa, né? Cidades grandes geralmente tornam-se um caos em época de chuva, Hernandes. Nunca se pensou numa solução para esse problema, rapaz? É um problema que atinge as grandes cidades hoje, né, Renato Lorialson, né? Por quê? As grandes cidades, elas cresceram de uma forma muito desordenada, sem planejamento, né? E o que a gente percebe praticamente em todas as grandes cidades é que à medida que chove, né, a gente passa por um caos muito grande, porque as ruas rapidamente são alagadas e nós temos um fenômeno, né, um problema que é muito grave nas grandes cidades, né, que são aquelas ocupações diárias irregulares, extremamente complicadas,
porque são áreas de morros muito alta, naquelas regiões mais periféricas, e à medida que chove, geralmente a gente sempre espera que algo bom não vai acontecer, né? Então, por exemplo, aqui em Recife, esse final de semana, a gente passou aqui por problemas bem graves, por exemplo, na região metropolitana, na cidade de Camaragibe, cidade que faz parte da região metropolitana de Recife. Então, a gente teve ruas inundadas, casas invadidas pela água. E outra questão que a gente acompanha com bastante frequência é em relação a essas encostas de morros, por exemplo, casas que são construídas ou barracos que são construídos em espaços, em lugares muito precários, né? Então, à medida que chove, há sempre o risco de, junto com as casas, desabar aqueles morros, né, para baixo, né? Então, e levando tudo. Então, são questões que afetam diretamente a vida das pessoas e um problema que a gente percebe que ele é recorrente, acontece todos os anos e a gente percebe que não há uma solução para esse problema, né? É sempre esperado que fenômenos dessa natureza volte a acontecer no período de chuvas. No entanto, a gente percebe que não há uma solução para o problema. Há paliativos, né, que tentam remediar a situação, mas, de fato, o problema não é resolvido. Outra questão que a gente percebe com bastante frequência é aqui em torno de 1 hora de chuvas, né, boa parte de ruas ou das ruas estão alagadas. Então, isso compromete totalmente o trânsito, né, compromete totalmente a saída das pessoas de casa, porque há muito receio nesse sentido. Então, isso que a gente dizia antes, né, aquilo que parece algo muito importante, muito significativo para algumas determinadas regiões, como é o caso do Cariri paraibano, né, até mesmo como é o caso de outras regiões aqui do estado do Pernambuco, para as grandes cidades, na verdade, é um grande caos, porque traz uma série de problemas para toda a população, em função de uma realidade urbana muito desordenada e cheia de problemas na vida das pessoas. Rapaz, época de chuva é muito bom, né? Acho que só tem uma coisa ruim nessa época de chuva, que eu poderia dizer, é que esses pernilongos começam a aparecer, rapaz. A minha sala tá cheio de pernilongos, mas a gente dá para tocar com os pernilongos e tudo aqui, viu? Agora, só que não são pernilongos tão grandes danados, viu? Ó, deixa eu trazer uma outra informação aqui para você que está acompanhando o nosso Jornal da CTV, é que a polícia, ela prendeu, né, um fugitivo da justiça na cidade de Monteiro. A operação foi realizada em cumprimento de um mandado de prisão em aberto na cidade de Monteiro. O acusado responde pelo crime de homicídio realizado no sítio Baixa do Boi. Esse crime aconteceu lá em 2012, né? E após receber denúncia de que esse fugitivo estaria circulando pela redondeza, a polícia partiu em diligência para checar a informação. O acusado foi localizado no bairro Alto da Bela Vista, na cidade de Monteiro. O momento em que o mesmo foi informado sobre sua regressão cautelar expedida pela primeira vara mista de Monteiro. O acusado foi conduzido para a delegacia de polícia civil na cidade de Monteiro mesmo, tá certo? Deixa eu voltar um pouquinho aqui para uma informação que a gente deu ontem, rapidinho, antes da gente falar. Vamos falar um pouquinho mais de chuva, porque a chuva deve continuar na nossa região, mas eu gostaria de trazer uma informação interessante para você. Tá rendendo, né? A gente tem algumas fontes, obviamente, a gente tem fontes sobre qualquer informação, e a gente exibiu ontem aqui uma reportagem sobre a questão dos urubus que foram mortos, né? Ou seja, foi um crime, não deixa de ser um crime, não é isso? E segundo informações que chegou aqui à nossa redação, seria de um vizinho, né, que teria um cachorro, que esse vizinho envenenou uma ovelha de propósito. Isso é informações extras, não é nada oficial, mas que tudo isso vai servir de prova aí para que a Polícia Civil faça essas apurações, né? Isso, mas de certa forma foi um crime grave, que assim, as pessoas às vezes fazem uma coisa sem pensar e acaba causando um dano enorme aí, não só aos animais, mas também à sociedade. É tanto aí que está todo mundo revoltado com esse caso, o caso vem repercutindo muito aqui na cidade.
E a informação que nos chegou aqui, extraoficial, é de que esse cidadão teria envenenado esse cachorro, aliás, essa ovelha, e dado para o cachorro comer. O cachorro comeu, morreu, ele jogou os restos mortais e aí os urubus vieram também e comeram, né? Uma pergunta que eu gostaria de fazer, até um veterinário, né? A gente não tem um veterinário, mas eu também não gosto nem de discutir um especialista no caso, mas eu gostaria de gerar uma discussão entre nós e sobre a questão de um dano como esse. Quando se comete um crime como esse, né, isso gera-se uma cadeia. Os urubus morreram aí, obviamente foram envenenados, não é isso? Obviamente eles vão virar carniça também para que outros urubus ou outros animais venham comer. A probabilidade de que esses outros animais que comam esses urubus envenenados, que morreram já envenenados desse cachorro, dessa ovelha, é muito complicada. A probabilidade disso ter uma morte em massa, de um passando para outro aí, quando é que isso para, esse efeito desse veneno? É uma pergunta para vocês aí, que eu não sou especialista, vocês também não são, mas é bom gerar uma discussão sobre isso. Realmente é uma situação a se pensar, né? Porque se os urubus provaram da carne da ovelha e morreram, então essas carniças, sem dúvida alguma, não sei uma opinião de especialistas, mas com certeza estarão contaminadas, já que eles provaram do veneno, né? Dessa ação desumana que um cidadão fez, que já estava errado de ter botado esse veneno para matar um cachorro, um animal irracional, digamos de passagem, e acabou que tomou uma repercussão bem maior com a morte desses animais silvestres, né? Não sei o que Hernandes acha, será que continua essa bola de neve? Outros urubus que vierem com medo da carcaça desses urubus, será que também se prejudicarão? Temos som de Hernandes ou está com algum problema aí, Glorioso? Eu acho que Hernandes perdeu a comunicação, então qual a sua opinião aí, Hernandes? Continua. Será que isso vai ser uma bola de neve ou para por aí? Deixa eu continuar por aqui, porque a gente tem mais informações, né? Essa informação ela foi nos repassada agora à noite sobre esse caso. A gente, obviamente, fica sabendo, as fontes vêm até a gente, né, para falar sobre isso. A gente tem a obrigação de preservar as fontes também, né? Ou seja, obviamente que Olha só, vamos seguir tivemos um pequeno probleminha aqui, nossa equipe está tentando recuperar as conexões, esse período de chuva mais que natural perder alguma conexão. Olha só, criança é ameaçada por 2 criminosos em João Pessoa, a polícia age rápido e consegue deter os 2 criminosos, acompanhe a reportagem. Eles pegaram, bora boy, passa o celular. Vocês assaltaram lá o pessoal? Não tem nada a ver não, senhor. Não tem nada a ver com essa situação não? Estou na central de polícia e policiais da Força Tática, sob o comando do Cabo Rocha, receberam informações que 2 homens estariam praticando assaltos aqui na capital. Conversamos com a prima de uma das vítimas, inclusive uma criança, que ela comentou que o homem mostrou a arma e tomou o celular dessa criança que estava brincando na calçada no bairro do Padre Zé. Eles passaram do outro lado, tem 2 ruas. Eles desceram por uma, já especulando, né? O caso, aí subiram pela outra. Ele estava no meio-fio da calçada assistindo junto com os outros meninos. Tinha acho que umas 6 crianças, só crianças. Com o celular na mão. Ele estava com o celular na mão junto com as outras crianças assistindo, mas só tava o dele. Aí eles pegaram, bora boy, passa o celular. Aí ele ainda olhou assim, segurou e ele ficou puxando. Aí Isso colocaram arma na criança? Não colocaram a arma na cabeça dele, mas ficaram mostrando assim, a arma. Aí foi na hora que ele tomou o celular, arrebatou o celular da mão da criança. Aí foi-se embora para a banda do Roger e já fazendo outros arrastões, né? Uma covardia sem tamanho. Nem nossas crianças têm mais paz atualmente. Vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos dentro de instantes.
Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular? Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família? Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal? Venha conhecer a Gigo TV, a primeira televisão por assinatura via internet do Brasil. Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil. E precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça! Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações, uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa. Câmeras em Full HD, estúdios já preparado com iluminação apropriada, imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo. Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção. Salas climatizadas e uma aconchegante recepção. Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento. Supermercado e Avícola Central, beleza? Supermercado e Avícola Central, preço baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, melhor preço, sortimento, líder no atendimento, aqui é sensacional. É o supermercado da família do povão, tem história e tem valor e também é tradição. Ó meu amigo, meu colega cidadão, se aveste, venha logo, compre tudo é do botão. Supermercado e Avícola Central, preço baixo e qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, líder no atendimento, aqui é sensacional. O que precisa você pode procurar, hortifruti, frigorífico, venha logo aproveitar. Nós atendemos em Sumé e região, aqui arrebenta mesmo, é a boca do balão, não tem nem comparação. Supermercado e Avícola Central, beleza? Estamos de volta com mais notícias para você. Olha, a Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas e 2 armas na capital, João Pessoa. O capitão Cauê, juntamente com seus policiais militares, conseguiram prender um homem, apreender uma pistola, um revólver e vários papelotes de maconha e uma balança de precisão no bairro do Roger. Isso aconteceu agora há pouco. Capitão Cauê, como foi que o senhor conseguiu fazer essa prisão? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. O Tiaguinho, né, que foi preso daqui na Central de Polícia, ele já é conhecido pelas viaturas da nossa unidade, já foi preso por roubo, já foi preso por homicídio. Ele estava foragido do sistema penitenciário já desde dezembro e nesta data a gente recebeu a indicação da inteligência da PM que ele estava residindo ali no Roger. Chegando lá, ele se encontrava armado com a pistola na frente da casa, de um primeiro andar de uma vila, e a gente conseguiu fazer uma intervenção, houve uma resistência à prisão. Também estava com um revólver guardado no quarto que ele estava dormindo, com cerca de quase 500 unidades de maconha pronta para comercialização na área do Padre Zé. Ótimo trabalho da Polícia Militar. Olha só, vamos voltar a falar com o Renato Moraes, né, que ele vai trazer notícia. Olha só, ainda não conseguimos estabelecer conexão com o Renato, então vamos seguir com mais uma reportagem. Homem é assaltado e relata momentos de terror. Acompanhe a reportagem. O assalto aconteceu na última sexta-feira lá no Colinas do Sul. Esse motorista de aplicativo, ele foi abordado por 2 homens, onde levaram o veículo dele. Você foi torturado? Como é que tudo aconteceu? Não, eu peguei os 2 lá em Cruz das Armas, ali na JJ Salgados. Uma corrida normal pela Endrive. Aí chegou num destino que era no Colinas do Sul, por trás do posto Opção. Chegaram lá e ele anunciou o assalto. Mandou eu descer do carro, tirou meu cordão, levou o celular, todos os objetos, carteira, dinheiro, tudo. Seu carro é? É um Citroën C3 de placa OFC 4209. Ele tem algum destaque que alguém possa identificá-lo? Tem, o para-brisa dele está quebrado e uma lanterna traseira do lado do motorista embaixo também está quebrada lá. E os rapazes que te assaltaram eram jovens? Era jovem, mediação de 20 anos a 25 no máximo. Branca, morena? Pardos.
E eles foram violentos contigo ou não? Não, ele só mostrou a pistola. O de trás estava com a pistola, aí foi o que me rendeu. E o da frente estava só auxiliando ele. E pegaram onde? Me pegaram em Cruz das Almas, uma viagem, e aí quando chegou num destino, que era a Colina do Sul, por trás do posto de opção, foi quando eles anunciaram o assalto. Covid-19. Justiça determina prioridade para idosos na vacinação. A Justiça Federal atendeu parcialmente a um pedido feito pelos 3 ramos do Ministério Público da Paraíba. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira e determinou ao governo do estado da Paraíba que as vacinas contra a Covid-19 precisam ser direcionadas exclusivamente às pessoas idosas e aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus. O pedido feito pelo Ministério Público da Paraíba tem por objetivo evitar a violação dos critérios de prioridade estabelecidos no plano de vacinação em favor dos idosos e trabalhadores submetidos a maior risco de contágio. No pedido feito pelo Ministério Público da Paraíba, foi argumentado que os idosos são o grupo com maior risco de morte e, por isso, deveriam ser priorizados como destinatários das vacinas nesta primeira fase da imunização. Olha só, e um acidente entre veículos deixa vice-prefeito e mais 3 pessoas feridas no interior da Paraíba. Acompanhe na reportagem. 4 pessoas feridas. O saldo deixou o saldo de 4 pessoas feridas. A colisão entre 2 carros aconteceu na rodovia PB 323, na altura do condomínio Flor do Pilar. De acordo com as informações de testemunhas, o veículo da vice-prefeita era conduzido pelo marido dela. A filha do casal estava no carro no banco de trás. A família saía da residência quando outro veículo atingiu na lateral. Equipes do SAMU e uma unidade do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro às vítimas, que foram levadas para o hospital de Catolé do Rocha. Ainda não se tem informação sobre o estado de saúde das vítimas. Realmente um acidente bastante grave. Podemos ver que os veículos ficaram acabados. Olha só, vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos dentro de instantes. Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular? Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família? Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal? Venha conhecer a Gigo TV, a primeira televisão por assinatura via internet do Brasil. Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil. E precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça! Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações, uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa. Câmeras em Full HD, estúdios já preparado com iluminação apropriada, imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo. Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção. Salas climatizadas e uma aconchegante recepção. Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento. Supermercado e Avícola Central. Beleza. Supermercado e Avícola Central. Preço baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central. Melhor preço, sortimento, líder no atendimento, aqui é sensacional. É o supermercado da família do povão. Tem história e tem valor e também é tradição. Ó meu amigo, meu colega cidadão, se averte venha logo, compre tudo é do botão. Supermercado e Avícola Central, preço baixo e qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, ligue no atendimento, aqui é sensacional. O que precisa você pode procurar, hortifruti, frigorífico, venha logo aproveitar.
nós atendemos em Sumé e região. Aqui arrebenta mesmo, é a boca do balão. Não tem nem comparação. Supermercado e Avícola Central, beleza! Olha só, voltando a falar das chuvas, vamos ver se agora a gente consegue entrar em contato com o Renato Moraes mais uma vez, para ele dar a notícia que o rio Taperoá recebeu as primeiras cheias do ano de 2021. Renato, consegue nos ouvir? Consigo te ouvir, meu querido Loreelson, aí na central de produção da CTV. É isso mesmo, tem até imagens aqui do rio de Taperoá, Rio Taperoá, aquele rio que passa ali em São João do Cariri, rapaz, botou uma enchente muito bonita, viu, de se ver mesmo, levou até curiosos aí, como você pode ver na tela aí, está passando imagens. Renato, nem nada. A gente pode ver aí, bacana mesmo, muito bom mesmo, essas imagens aí maravilhosas aí aparecendo na sua tela. Você falou alguma coisa, L'Oreal, aí que eu não consegui te ouvir direito? Falou com a produção, né? Tá certo. Então vamos lá. Então essas imagens aí é o reflexo das chuvas da nossa região, que é muito bacana de se ver, muito bom mesmo. Vamos falar de outro assunto aqui, chamar Hernandes também para essa roda, porque as festividades de carnaval, né, foram canceladas pelas autoridades. Mas sempre tem aqueles fura-filas, né? Sempre tem que ter os fura-filas, e dessa vez agora nas festividades de carnaval. A CTV recebeu inúmeros vídeos e fotos de festas clandestinas. A gente não vai postar aqui para preservar a imagem das pessoas, mas a gente recebeu muitas denúncias, inclusive, de forrós, olha só, em pleno carnaval, quem diria, em localidades isoladas aqui da nossa região do Cariri, de diversos cantos. Agora sim, eles montaram um esquema secreto de festividades, porque a gente recebeu informações aqui de um forró numa região, diz que não passava nem carro de boi. Então eles fizeram uma operação mesmo. Ontem eu estava conversando com alguns colegas da Polícia Militar e eles falaram que não foi tranquilo o carnaval demais, não tiveram nenhuma ocorrência, principalmente na zona rural. Mas foge um pouquinho da realidade do que a gente vê nas ruas. A gente vê carros e carros saindo para algum lugar, né? A gente vê carro com pessoas saindo aqui da cidade para algum lugar, obviamente para essa região rural aí, para facilitar, né, no acesso. Eu gostaria só de pedir para a produção baixar um pouquinho esse retorno, está um pouquinho alto, deixar o pessoal do estúdio me ouvir pelo microfone aí do seu retorno normal que você está falando com ele. Então, Hernandes, aí em Recife também tem esses, na terra do carnaval tem esses fura-filas. Então, Renato, aqui em Recife, né, comparado, né, ao movimento que se tem em relação ao período de carnaval, está muito tranquilo, né? Mas, por exemplo, né, a gente acompanhou em alguns momentos, em algumas reportagens, né, dessa história das festas clandestinas, né? Que geralmente tem acontecido, né? Por quê? Há uma fiscalização, obviamente, né, nessas áreas mais centrais, onde acontece todo o movimento do carnaval, né? Mas também as pessoas, elas começam também a se deslocar mais para os bairros ou para as praias, né? E talvez aí haja uma dificuldade maior em relação a ter uma fiscalização mais ativa em relação a isso, né? Ainda hoje eu acompanhava o noticionário nacional e a gente acompanhou, por exemplo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, festas clandestinas, bares lotados. Aqui em Recife também, a gente se deparou também com reportagens que trouxeram essas informações de que algumas festas clandestinas aconteceram aqui no estado, né? Então, as pessoas acabam dando um jeitinho aí de aproveitar o carnaval à sua maneira. O problema é que, às vezes, nessa maneira, ela não é acompanhada de alguns cuidados que são necessários, né? A gente discutiu desde a semana passada, né, os decretos que foram, né, colocados à disposição aí pelo poder público, né, vetando algumas ações por parte da população, né?
e aí você me traz algumas informações que realmente algumas situações violaram ou violam esses decretos na região, né? Isso é algo que a gente, de certa forma, a gente já sabe que acontece, né? Para que não acontecesse, teria que haver uma fiscalização bem intensa em relação a essas ações, né? Talvez, em função de haver uma certa dificuldade de fiscalização e punição das pessoas que realizam esses eventos, né? Ou que realizam essas aglomerações, então a coisa acaba acontecendo e, de fato, não há uma fiscalização mais precisa sobre essas ações que acontecem, né? Renato, L'Oreal. É bacana essas informações chegarem até a gente, porque a gente fica sabendo de coisas, até primeiro que alguns meios de comunicação, a gente tem uma gama de fontes muito grande aqui na CTV, de pessoas que nos passam essas informações de forma livremente, né? É assim, eu volto a repetir, a gente não vai expor a imagem de ninguém justamente para preservar essas pessoas que estão envolvidas, né? Mas são vídeos de uma forma de burlar as leis, os decretos, né? É incrível, porque essas pessoas também são um pouco sem raciocínio, né? Porque se trata de uma pessoa que mora sozinha, beleza, tudo bem, mas nessas regiões rurais, onde as pessoas mais um pouco de idade, né? Sempre tem aquela pessoa que tem um problema de pressão alta, sempre tem aquela pessoa que tem um problema de saúde mais sério, que é bom levar em consideração. A gente lamenta muito por atitudes dessa maneira, justamente por conta disso, porque às vezes uma pessoa que está numa festa não sente nada, né? Não sente nenhum efeito do vírus, né, no seu organismo. Mas aí o problema é justamente essas pessoas. Eu tenho dados aqui, ó, por exemplo, Somente já morreu 13 pessoas. Monteiro, se eu não me engano, deixa eu ver aqui rapidinho, já vai acima de 20 óbitos, isso na região, né? Se a gente fizer uma soma, depois eu vou fazer uma soma completa para mostrar para vocês, que na Cariri já muita gente, né? Assim, as pessoas não olham, não vêem por esse lado, não entendem que é preciso fazer isso, é preciso ter o isolamento. A gente tem a vida todinha, né? Eu também critico muitas pessoas que têm esse tipo de metodologia. Que tipo de diversão é essa, né? Que pode custar a vida de outra pessoa, né? A gente precisa ter uma mente para raciocinar com relação a isso. E, assim, respeitar, né? Respeitar a vida das pessoas, porque, assim, o que acontece pode ser um crime doloso, né? Porque, assim, quando você sabe que você pode matar um parente da sua família, e você vai numa aglomeração sabendo desse risco, então existe a intenção de matar, né? Então você pode ser aí, no seu íntimo, obviamente que a gente não vai entender dessa maneira, mas você pode aí se condenar, sua consciência, pelo crime doloso. Você teve a intenção de matar, porque você tem seu avô, você tem seu parente que tem um problema de saúde mais sério, que merece uma atenção, e você simplesmente ignora, né? Isso é bom, você tem pelo menos um raciocínio, né? Eu conversando com o meu colega Hernandes Queiroz, lá de Recife, a gente querendo pautar algumas coisas aqui da muita urgência, e Hernandes sempre se programando para vir aqui assumir, mas nunca quis vir, alegando ele que tem os seus pais, né, seus parentes aqui, que tem problema de comorbidades de saúde, e ele não quer expor esse perigo. Então, assim, é esse tipo de atitude que precisamos, pessoas mais conscientes com isso, para que nós possamos passar por esse problema de forma mais tranquila. Aí uma nova variante, com menos dor, né? Menos dor. A gente está vendo uma nova variante que está vindo da Europa aí, da Grã-Bretanha, se não me engano, um país europeu aí, que ela é muito mais fatal que qualquer variante que existe no mundo. Né? Isso é uma variante muito perigosa, que se essa variante chegar aqui e a população brasileira continuar com esses costumes, que é de agora, a gente pode ter sérios problemas mais na frente. Então é questão de consciência, pessoal. É questão de você saber que você tem um parente doente. É questão de saber que você tem seu avô, sua avó. E o mais interessante L'Oreal, o mais interessante, só para vocês pegarem o gancho, essas pessoas estão no próprio umbigo, porque na maioria dos casos, na maioria
esmagadora, quem sustenta a casa, quem bota o pão na mesa daquelas pessoas que estão nas festas, às vezes quem pagou até o ingresso para eles ir para essas festas são justamente as pessoas que eles estão botando em risco, né, através da aposentadoria de um idoso, né, isso que eles sobrevivem disso, e aí eles estão botando a vida dessas pessoas em risco. Ela essa situação. Renato, Hernanes, a gente sabe que o brasileiro é um povo teimoso por natureza. Sabemos que esse decreto da semana passada que a gente fala, que vem esse decreto de carnaval e tudo, mas seria difícil controlar o pessoal, os foliões. E eu pergunto a vocês, será que já estaria na hora do Brasil tomar uma decisão mais radical e punir realmente, de fato, esse povo que desrespeita, que causa aglomeração, talvez com multa, que parece que o que mais o brasileiro tem medo é de multa, quando pesa no bolso. Eu deixo essa questão para vocês. Será que estava no momento do Brasil tomar uma atitude mais radical e realmente valer a pena essas punições? Justamente isso que eu vou falar aí. Sim, pode falar, Hernandes. Na verdade, eu penso que, né, os poderes políticos, né, eles têm se preocupado já com isso, né? Agora, a gente sabe, né, que é uma dificuldade muito grande quando se refere a esse nível de conscientização da população, né? Eu penso que há uma questão de que as pessoas assumem uma postura muito individualista, ou seja, cada pessoa, né, pensa muito na sua particularidade, talvez não tenha alcançado um nível de compreensão de que o momento que a gente vive, ele é um problema coletivo, é um problema de saúde pública, né? E cada um de nós deve cumprir o seu papel no sentido de amenizar o problema, porque dentro da realidade que a gente vive hoje, se apenas um grupo se compromete e o restante não faz, então a gente sente dificuldades. Então, veja só, eu penso que a gente tem decretos importantes, algumas orientações que são muito significativas, a mídia tem trabalhado muito em função de orientar sobre essas questões, mas a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu penso que um problema que a gente se deparou muito diante dessa situação é que o vírus ele foi politizado. O que é que a gente chama de politizado, né? Foi levado por um campo muito político por parte de algumas lideranças, né, partindo desde o princípio do governo federal, né, que teve sempre uma atitude muito negacionista em relação a essa questão, né, sobretudo questionando o papel da ciência, da vacina, e eu penso que essa atitude, por exemplo, de uma liderança nacional, ela acaba influenciando muito a postura da sociedade em relação a isso, né? Então, se gerou muita polêmica em relação a essa situação. E talvez, em função dessa série de polêmicas que foi gerada, a gente teve mais dificuldade e a gente começou também, no caso do Brasil, a agir de forma muito tardia em relação a essa questão. Eu penso que até agora, né, nós não tivemos e não temos uma liderança nacional, né, para encarar o problema. O problema do coronavírus hoje no Brasil, ele ficou muito a cargo de estados e municípios que criaram seus decretos, suas orientações, mas nós não tivemos aquilo que se esperava de uma liderança nacional, né, de assumir, né, as orientações necessárias para a situação e até, por exemplo, em diversos momentos, nós tivemos por parte da liderança nacional um questionamento sobre o vírus, sobre a vacinação, sobre os decretos, e isso gerou muita polêmica, né, em função de um problema que deveria ser bem mais amenizado, sobretudo pelos poderes políticos, né? Porque se o problema começa polemizado a partir do viés político, então isso gera uma influência muito forte em relação ao comportamento da sociedade. Eu penso que isso gerou muita influência em relação ao que a gente vive hoje. É isso mesmo. E só respondendo ao questionamento de Lorielson, justamente dessa maneira, Lorielson, com relação à questão de sair do bolso, né?
como eu te falei aí no comentário, as pessoas não estão tendo pena nem de quem está bancando eles ali em casa, né? Porque quem bota gasolina, geralmente, esse pessoal que está farrando, aí, a boa parte, a maioria deles, a grande maioria, né? Nem trabalha. Quem está bancando a gasolina, muitas vezes o ingresso para ir para uma festa clandestina, é até o avô dele, né? Essa pessoa está no grupo de risco. Então, o financeiro, acho que não sei se existe uma política, nem vai existir no Brasil, até porque nós temos o presidente, ele não é muito a favor, não é muito adepto a essa questão do distanciamento, de todas essas normas aí sanitárias contra o coronavírus. Eu gostaria de trazer uma informação ruim, né, só complementando esse comentário para a gente encerrar, é que só tiveram 33 mortos. Né? Então, assim, são 33 pessoas mortas em 2 cidades pequenas do Cariri. Né? Cidades pequenas. Até hoje, Sumé registrou 13 mortos, Monteiro com 20 mortos. Então, assim, é um número muito alto para cidades aí de 17 mil habitantes e de um pouco mais de 30 mil habitantes, como as 2 cidades de Sumé e Monteiro, né? Então, assim, é algo preocupante. Fora Serra Branca, fora a cidade do Congo, fora uma cidade também que teve um número alto aqui de mortos, é uma cidade vizinha aqui no qual não me recordo o nome, mas é muito preocupante essa situação. E, de tudo isso, eu gostaria de trazer uma notícia boa, só para a gente encerrar aqui, tendo em vista o horário que já se avança, é que Sumé, ela diminuiu os casos ativos de coronavírus. Isso é uma notícia muito boa. Sumé, após a política, chegou a um número muito alto, né? Chegamos aí a ter um número batendo mais de 100 casos ativos, né? Isso é uma coisa que nunca tivemos aí. Então, hoje estamos aí com 25, né? Segundo o último boletim, que foi há 2 dias atrás, tivemos aí 25 casos ativos do coronavírus. Espero que depois dessas festas clandestinas que estão havendo aí, não venha aumentar. Mas eu acho que a adesão está sendo consideravelmente baixa, Hernandes, L'Oreal. Acho que a gente não pode ter aí, por conta dessa festa de carnaval, um aumento tão ativo. Sei que chega uma nova variante e tudo mais, a gente vai aguardar os desfechos aí do vírus, desse vírus desconhecido que vem assolando. A todos vocês, né? Amanhã, final do carnaval, eu gostaria de desejar feliz ano novo, meu amigo. Diz que o ano novo só começa depois do carnaval, né? Aos adeptos, né? Do feliz ano novo aí. Ano novo para todo mundo, o ano vai começar a partir de amanhã. Aí em Recife também, Hernandes, ou só aqui mesmo? É muito característico aqui, né? O carnaval de Recife, né? Esse ano, como a gente já tinha comentado em outras situações, né? É uma situação muito diferente, muito anormal, né? Porque a cidade estaria pegando fogo hoje, né? Mas eu penso que, como, né, eu não tenho muito a cultura do carnaval, né? Mas o recifense que respira o carnaval o ano inteiro e espera muito esse momento, certamente tem sentido muito a falta do carnaval, né? Então, isso provavelmente mexe com toda a cultura das pessoas que moram na cidade de Recife, porque certamente é a festa mais esperada do ano aqui na cidade, né? Então, provavelmente, Renato, é muito semelhante, por exemplo, ao São João de Campina Grande, né? Que é um mês de festa, né? E o fato de não ter existido o ano passado, e a gente não sabe se vai existir esse ano, então toda a população, né, que vivencia culturalmente todas essas experiências, porque faz parte de toda a realidade das pessoas, então geralmente se espera muito esse momento, né? E esse ano me parece que a gente ainda não entendeu, quer dizer, a gente entendeu a situação, mas talvez ainda sinta uma falta muito grande desses dias de carnaval aqui de Recife, né? Realmente, vamos todos fazer a nossa parte, né? Se prevenir nesse tempo de carnaval para termos o São João, né? Que é uma época também bem festiva. Então, se guardar agora no carnaval para comemorar o São João, né? Olha só, agradecer a participação de Hernandes Queiroz, Renato Moraes, nessa edição do Jornal da CTV. E lembrar que amanhã estaremos de volta às 19 horas. Muito obrigado, Hernandes. Muito obrigado, Renato. Forte abraço para você, meu querido.
Obrigado, Lorielson. Obrigado, Renato. E até amanhã a gente está de volta aqui com o Jornal da CTV. Muito obrigado. Combinar de amanhã, Renato, qual ímpar, né? Para ver quem fala primeiro. Pode falar, Renato. Ok. Não, lembrar a Hernandes para amanhã a gente tirar no pau ímpar, né? Para não ficar atropelando o outro. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Abraço. E amanhã terá mais uma edição do nosso jornal às 19 horas da noite. Lembrando que você pode acompanhar toda a nossa programação através do aplicativo da CTV. Basta baixar na loja da Play Store. Ou ainda através do site www.ctvpb.com.br ou ainda deolhosnatv.com.br. Essas foram as notícias que foram destaques no seu dia. Até amanhã.